Pastor Alberto, se o nosso pastor lhe ama, nós lhe amamos também. Amém. A todos vocês a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Gente, para mim é uma honra, viu? Eu digo e torno a dizer, eu sou fã desse pastor, viu? Pode ter certeza, eu acompanho a história dele, da esposa, do ministério dele há muito tempo, amém? Queridos, Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração, amém? Pastor Rogério, a missionária Paula mandou um abraço para o senhor, para a senhora. Ela queria estar aqui, mas não pôde porque trabalha, mas vai chegar uma oportunidade, amém? Quem trouxe Bíblia, faz assim para mim. Glória a Deus, amém? Vamos colocar de pé? Glória a Deus. Queridos, querida igreja, abramos nós palavra de Deus, 1 Samuel, capítulo de número 16. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 em diante. Quem achou, ajuda quem não achou. Aleluias. Amém? 1 Samuel capítulo 16, todos acharam? Está escrito assim: disse o Senhor a Samuel: até quando tu terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Ouvindo Saul me matará. Disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás a Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez Samuel o que dissera o Senhor, e quando chegou a Belém, os anciões da cidade lhe saíram ao encontro tremendo. Perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim para sacrificar ao Senhor. Consagrai-vos e vinde comigo para o sacrifício. Então ele consagrou a Jessé e aos seus filhos e os convidou para o sacrifício. Entrando eles, Samuel viu a Eliabe e pensou: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para dentro do coração. Que o Espírito Santo aplique essa palavra em nossos corações. Senta dando glória a Deus, amém? Queridos, amada igreja, a palavra a qual iremos ministrar fala a respeito da visão de Deus em relação à visão do homem, amém? Será que existe diferença da visão de Deus em relação à visão do homem? E por que é que muitas vezes nós somos julgados a levar pela aparência? Por que é que isso acontece? Iremos descobrir por quais razão isto acontece, amém? Mas antes da gente entrar dentro do texto, precisamos entender o que é visão, amém? Visão é a maneira de compreender e de perceber determinadas situações, amém? Então o que é visão? É a maneira
de compreender e de perceber determinadas situações. Amém? O texto diz: até quando disse o Senhor a Samuel, até quando tu terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, dentre os seus filhos me tenham provido de um rei. É interessante, querida igreja, que Deus tinha rejeitado a Saul. Mas por que é que Deus rejeita a Saul? 1 Samuel capítulo 15, a epígrafe do texto diz: Deus rejeita a Saul. O versículo 10 e o versículo 11 de 1 Samuel, capítulo 15, a palavra de Deus diz: a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei de Israel, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e passou a madrugada toda clamando a Deus. Mas por que é que Deus tinha rejeitado a Saul? Qual seria a causa, a circunstância e o motivo dessa rejeição? É interessante que Deus disse para Samuel: arrependo-me. Mas pastor, e Deus se arrepende? Esse arrependimento aqui não é o arrependimento do homem, Willames. Esse arrependimento aqui, porque a própria palavra de Deus diz, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 29, dizendo: Deus não se arrepende, porque Ele não é homem para que se arrependa. Mas que arrependimento é esse, pastor? Esse arrependimento aqui, é que Deus tinha se entristecido por causa de Saul. Mas por que é que Deus tinha lhe rejeitado? Porque Saul deixou de executar as ordens de Deus. Saul deixou de seguir a vontade de Deus. E todas as vezes que eu deixo de seguir a vontade do Senhor, pode ter certeza que esse Deus, Ele se afasta de mim. Foi o que aconteceu com Saul. A ordem de Deus era expressa, pastor. O que Deus tinha dito para Samuel declarar para Saul, é que era para Saul destruir da face da terra os amalequitas. Era a vontade de Deus. Escute o que diz o texto. 1 Samuel capítulo 15. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo e sobre Israel. Portanto, ouve agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel, quando se lhe opôs no caminho, quando este subia do Egito. Vai agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, nada lhe poupes. Matarás a homens, a mulheres, a meninos e a criança de peito, a bois e ovelhas, camelos e jumentos. A ordem de Deus era expressa: é para destruir tudo aquilo que tem fôlego de vida. É interessante, queridos, que diante dessa ordem expressa, Saul não executa a vontade de Deus. Ele poupa o rei Agag e poupa o melhor dos espólios. Ou seja, fazendo tudo aquilo que era de errado contra a vontade e a ordem de Deus. Então o que é que acontece? A palavra do Senhor diz que Deus disse para Samuel: até quando tu terás pena de Saul? É interessante, queridos, igreja, que Samuel e Saul tinham um relacionamento. Ou seja, foi Samuel
quem ungiu a Saul. Samuel conhecia Saul, Samuel se dava bem com Saul, os dois tinham uma certa amizade. Mas de repente Deus disse para Samuel: olha, eu rejeitei a Saul. Então é interessante que Samuel passa a madrugada toda clamando e pedindo a Deus pela vida de Saul. É interessante, por isso que no capítulo 16, disse o Senhor a Samuel: até quando tu terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado como rei de Israel? Enche o teu vaso de azeite, vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, dentre os seus filhos, me tenho provido de um rei. Ou seja, Deus já tinha escolhido um rei. Muitas vezes insistimos orando e orando e orando e orando, mas não é a vontade de Deus. Samuel passou a madrugada toda clamando a Deus, pedindo, intercedendo por Saul. Então Deus disse ao próprio Samuel: Samuel, não adianta orar mais não, porque eu o rejeitei, eu já escolhi, eu já separei um para mim. É interessante que Samuel disse para Deus, o versículo 2 diz: então disse Samuel ao Senhor: como irei eu? Ouvindo Saul, me matará. É interessante que, embora Samuel gostasse de Saul, existia um medo em relação à pessoa de Saul. Porque quando Deus se revela a Samuel, Samuel vai até Saul e diz a Saul: o Senhor te ungiu como rei de Israel, mas tu não executou as ordens e a vontade de Deus, então Deus lhe rejeitou. E é interessante que Samuel tenta se justificar, pastor, dizendo: não, mas eu destruí, eu só poupei o rei Agag e o melhor dos espolhos, porque eu fiquei com medo do povo, o que o povo ia dizer, o que o povo ia falar. Então eu poupei o melhor, os bois, as ovelhas, os camelos. Então Samuel disse, mas a ordem de Deus foi para destruir. E de repente, quando Samuel vira as costas para Saul, a Bíblia diz que Saul pega no manto de Samuel, e puxando o manto de Samuel, o manto se arrasga. Então Samuel, olhando para Saul, disse: como assim rasgasse esse manto? O Senhor hoje rasga de ti o reino de Israel e dá a outro. Então Samuel conhecia quem era Saul. Mas de repente, voltando para o capítulo 16, versículo 2, disse o Senhor a Samuel: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás a Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te disser. O que me chama a atenção é que Deus não tinha dito para Samuel: olha, mente, omite. O que Deus disse para Samuel: não conte o que você veio fazer, apenas diga: vim para santificar e não para consagrar. Então a Bíblia diz: fez Samuel o que dissera o Senhor. E quando chegou a Belém, os anciãos daquelas cidades saíram-lhe ao encontro tremendo e perguntaram para Samuel: é de paz a tua vinda? Porque todas as vezes que o profeta chegava em uma cidade, ou era para anunciar salvação ou destruição. De repente,
Os anciãos daquela cidade foram ao seu encontro, tremendo, perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu Samuel: é de paz. Eu vim para sacrificar ao Senhor. Consagrai-vos e vinde comigo para o sacrifício. Então Samuel consagrou a Jessé e aos seus filhos e os convidou para o sacrifício. E a Bíblia diz que entrando eles, viu Samuel a Eliabe e pensou. Escute, o pensamento é um processo mental que permite ao ser humano a fazer reflexões sobre si, sobre os outros e sobre o mundo em que vive. Analisar dados, conceber ideias, conceitos, inferir, decidir, deduzir, estabelecer prioridades, metas e projetar planos para o futuro. Está pensando Samuel, estou perante o seu ungido. E quando Samuel pegou seu alfarnel para consagrar a Eliabe, o Senhor bradou dizendo: Samuel, não atente para a aparência e nem para a altura, pois eu o rejeitei. Pois o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos. Porém, diga assim, diga assim, o Senhor olha para dentro, para dentro, para dentro. Você está entendendo? Escute, qual a diferença da visão de Deus em relação à visão do homem? A primeira diferença é que a visão do homem em relação ao homem, o homem só enxerga, diga assim, o homem só enxerga aquilo que está adiante dos seus olhos. Ele não consegue enxergar, pois para enxergar tem que ter discernimento, tem que ter visão. Escute, Isaías 45, 2 e 3, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os serrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros que estão em ocultos, as riquezas encobertas, para que tu saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, e te digo, tu és meu. Escute, a visão do homem em relação ao homem. O homem só enxerga o que está diante dos olhos. Isaías 55, 8, 9, 10 e 11. A palavra do Senhor diz, escute, Deus dizendo: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Escute, o que Deus pensa não é o que você pensa, o que Deus acha não é o que você acha, o que Deus sente não é o que você sente. Por aí já começa a diferença, porque os pensamentos de Deus não são iguais aos seus, nem os seus caminhos são os caminhos de Deus, diz o Senhor. Aí ele diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Entendam uma coisa: o que você pensa, o que você acha, não é aquilo que Deus pensa e não é aquilo que Deus acha. Escute, ele diz: assim como os céus são mais altos do que a terra. Pastor, qual é a distância da terra para o céu? Para o primeiro céu, a nossa atmosfera, 120 quilômetros.
Mas o texto não fala a respeito desse céu, porque o céu de Deus é infinito. Quando ele diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, muito mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, muito mais alto do que os vossos pensamentos. Escute: assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não a torna. Como assim, pastor? Quem já ouviu aqui, ouviu chover de baixo para cima? Faz assim para mim. Pastor, que é isso? De baixo para cima, a chuva voltar para o céu. A chuva voltar para o céu. Já viu, pastor? A chuva retornar ao céu. Missionária Sônia, já viu isso? Nunca. Por quê, pastor? Porque ele diz, olha o que Isaías diz: assim como a chuva e a neve desce dos céus, e para lá não a torna, mas rega a terra, fazendo produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come. E entenda uma coisa: a chuva tem uma trajetória, a chuva tem um caminho, e tem que seguir a vontade de Deus. Como assim, pastor? Quando a chuva desce, para lá não a torna, mas vai regar a terra. Quando a chuva rega a terra, fazendo produzir e brotar, dá essa semente ao semeador. O semeador pega a semente, ele planta, através da plantação, ele colhe e dá comida ao semeador. Deus está dizendo: assim será a palavra que sair da minha boca. Ei, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela não volta vazia, mas fará tudo aquilo que lhe apraz, e prosperará naquilo para qual eu a enviei. Eu quero te dizer uma coisa: ei, a palavra que foi proferida sobre a tua vida tem que acontecer. Recalais, deremandou, randachandre minívia. Ei, o que Deus falou ao seu respeito tem que acontecer. Escute, a visão do homem em relação ao próprio homem. Quem conhece a história de Eliseu, 2 Reis, capítulo 6, não precisa abrir. Quem conhece a história de Eliseu e os sírios, o rei Ben-Hadad, todas as noites, pastor Rogério, ele planejava destruir o rei de Israel. Mas existia um profeta. Diga assim para seu irmão: existe um profeta. Diga assim: existia um profeta, que Deus revelava tudo aquilo que iria acontecer. E todas as vezes que o rei Ben-Hadad armava contra o rei de Israel, era-lhe revelado. E todas as vezes que ele tentava contra a vida do rei de Israel, não dava certo. De repente o rei Ben-Hadad disse: junta o povo aí, agora me declara quem está me dando. Agora me declara quem é contra a minha própria vida. De repente disseram: ó rei, não é ninguém, mas existe um homem que tudo o que o Senhor faz dentro da sua câmara, dentro do seu quarto, todos os seus projetos e planos, quando o Senhor traça, Deus revela a ele, e ele fica sabendo e declara tudo isso ao rei. De repente Ben-Hadad disse: vão atrás desse homem. E disseram aonde ele está, e disseram: ele está em Dotã. E de repente foram de noite e cercaram aquela cidade, cavalos, carruagem e homens. E de repente, quando amanheceu, vai Geazi saindo à porta. Quando Geazi abre a porta, se depara e vê a cidade cercada. De repente Geazi diz: e agora, meu Senhor, e agora o que vai ser de nós? Então o profeta diz: não temas. Diga assim: não temas, porque maior é o que está comigo do que aquele que está lá fora. Você está entendendo? Então Eliseu disse: eu vou orar ao Senhor para
para que Deus abra-lhe os olhos. De repente, Eliseu começa a clamar a Deus, e então os olhos de Geazi começam a enxergar o sobrenatural. Ei, Geazi não tinha visão da parte de Deus para enxergar a visão de Deus. Quando o profeta orou, ele contemplou que havia carros e carruagens de fogo ao redor da cidade. Ei, entenda uma coisa: a visão do homem é em relação ao homem. Em segundo lugar, diga assim: muitas vezes somos impulsionados a julgar pelo momento. Você está entendendo? Como assim, pastor? Ei, escute. O momento não determina o fim da sua história. Olhe para seu irmão e diga assim: o momento não determina o fim da sua história. É o momento. Como assim, pastor? Hoje você está desempregada. É hoje, mas amanhã não. Hoje você está doente, amanhã não. É o momento. O momento pode até dizer que você vai morrer. É o momento, mas você não morre. Como assim, pastor? Marcos capítulo 5, está escrito assim, versículo 35 ao 41. Escute. E sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado da margem. Deixando ele a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava com ele no barco. Ora, havia com ele outros barquinhos. De repente, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que estava a encher-se. Jesus estava na polpa do barco, dormindo sobre uma almofada, e os seus discípulos despertaram dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? Eles pensavam que iam morrer, eles achavam que iam morrer, porque é o momento. Olhe para seu irmão e diga assim: é o momento. Diga assim: é o momento. Está difícil hoje, está difícil hoje, é hoje, mas amanhã não. Amanhã tem uma nova história para você, amanhã tem uma nova história para a minha vida. Ei, é o momento. O momento diz alguma coisa. É o momento. Eles pensavam: vamos morrer. Quantas vezes eu já pensei isso? Quantas madrugadas em lutas espirituais eu achava que eu ia morrer, eu pensava que eu ia morrer. Teve uma certa vez na minha vida que eu cheguei a levar um tiro, e eu pensava, eu achava que eu ia morrer, porque eu via a morte em minha vida. O tiro pegou aqui atrás e transfixou aqui na frente. Era um assalto, mas Deus não permitiu. O momento diz uma coisa, é o momento. O médico diz alguma coisa, mas é o momento, não é a palavra final de Deus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, é o momento. Disseram na tua vida uma coisa, disseram sobre a tua vida outra coisa, mas entenda uma coisa, é o momento. A história da tua vida, quem determina é Deus. Não adianta não, não adianta não, é Deus. É o momento. Aqueles discípulos, meu pastor, pensavam: nós vamos morrer. Por quê? O barco estava enchendo de água, nós vamos naufragar. Escute, ali tinha perito, ali conhecia, não eram marinheiros de primeira viagem não, foi um grande terremoto. Quando se levanta, quando se levanta é para destruir, e eles pensavam: nós vamos morrer. Mas entenda uma coisa, foi a ordem de Deus naquele dia, já era tarde, não estava promício para se velejar, mas Jesus disse: entrem no barco, porque vocês vão atravessar a margem, vocês vão lá para o outro lado. Foi a ordem de Deus. Escute, e ele desperta o mestre. A Bíblia diz: e despertando ele, repreendeu o vento e disse ao mar:
cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Então ele lhes disse: ainda não tendes fé? Tendes bom ânimo. E eles diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Entenda uma coisa, compreenda: essa tempestade não vai te destruir, não vai acabar com a tua vida. Ei, o teu barco não vai afundar, não. Esqueça isso. Você não vai morrer. Olhe para seu irmão e diga assim: ei, você não vai morrer, não. Você não vai partir, não. A Covid-19 não vai tocar na tua vida. Oh, recalaios, derecamandou, randa canta, randa chandre menívia. Ei, a Covid não vai lhe matar. Quem disse que você vai morrer? Olhe para seu irmão e diga assim: quem disse? Quem disse? Diga assim, diga assim: você tem promessa. Diga assim: você tem promessa. Quem tem promessa não morre, não. Quem tem promessa não morre, não. Quem tem promessa não morre. Lucas 2,25 diz: havia em Jerusalém um certo homem por nome de Simeão. Este homem era justo, temente a Deus, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, antes de ver a promessa. Deixa eu te dizer uma coisa: você não morre até que a promessa se cumpra. Se preocupe não, estamos às vésperas da volta de Jesus, mas ainda toque no seu irmão, diga assim: ainda tem muita coisa. Balance ele, diga assim: ainda tem muita coisa para acontecer, viu? Tem muitas promessas, tem muitas promessas. Escute, essa é a visão do homem em relação ao homem. Em terceiro lugar, muitas vezes nós, eu e você, olhamos pelos olhos dos outros. Como assim, pastor? Escute, muito cuidado com isso. Isso me lembra Mateus capítulo 27, versículo 20. O povo foi persuadido a assaltar Barrabás e a condenar Jesus. Olhe para seu irmão e diga assim: muito cuidado com os olhos dos outros. Não veja com os olhos dos outros, veja com a sua visão. Escute, Números capítulo 13, o versículo 1 ao 33. Não precisa abrir não, eu vou sintetizar isso. Escute, a palavra do Senhor diz que Deus disse para Moisés: toma um príncipe de cada tribo e envia a terra de Canaã, essa terra que mana leite e mel, e ao cabo de 40 dias e 40 noites traga-me um relatório. Escute, se o povo é muito ou é pouco, se a cidade é aberta ou é murada, se a terra é boa ou é má, se a terra é fértil ou estéril. E me traga esse relatório, e me traga também um dos frutos daquela terra. Era apenas um relatório. Você está entendendo? Deus não tinha dito aos espias: vocês vão lutar, vocês vão batalhar. Não. A missão era simples, era só olhar a terra. Escute, depois de 40 dias e 40 noites, vão dar relatório a Moisés. E disseram: realmente, a terra é tudo isso. E disseram: essa terra, ela é boa, ela é fértil, a cidade, ela é murada, o povo que habita lá é muito, não é pouco não, mas a terra é muito boa. Mas tem um problema. E que problema era esse? Os 10 disseram:
nós não vamos entrar nessa terra, porque o povo que habita lá é gigante. A terra devora o povo, e nós aos seus olhos era como os gafanhotos. Deixa eu te dizer uma coisa, era o relatório dos 10, não era o relatório do povo. O povo ainda não tinha visto a terra que manda leite e mel. Muito cuidado com os olhos dos outros. Os outros veem uma coisa, você vai ver outra. De repente estão te dizendo: ei, tu não vai conseguir, tu não vai conquistar, não vai florescer. É mentira do diabo, é os olhos do povo. Mas o que Deus tem para você é diferente. Essa é a visão do homem em relação ao homem. O que é que Samuel viu em Eliabe? Ele julgou a aparência. Ele é bonito, porque o primeiro rei a qual Samuel tinha consagrado era belo, era formoso. Então o profeta se deixa se levar por isso. Ele julga aquilo que está diante dos seus olhos. Por quê, pastor? Porque é a visão do homem em relação ao homem. Ele julga pelo momento. O momento é agradável. Esse é o momento. Está todo mundo reunido. Eu vou ungir este homem. Ei, o profeta estava julgando pelo momento. E ele estava olhando pelos olhos dos outros. Porque o primeiro a se apresentar foi Eliabe, o mais velho, o primogênito. Deixa eu te dizer uma coisa, essa é a visão do homem em relação ao homem. Agora olhe para seu irmão e diga assim: e a visão de Deus em relação ao homem? O que Deus vê de você? Quando Deus olha para você, o que é que Deus vê? Em primeiro lugar, escute, Deus, Ele olha para dentro do coração. Você está entendendo? Deus, Ele olha o que está dentro do teu coração. Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu levantar e o meu assentar, e de longe entende os meus pensamentos, esquadrinha o meu deitar e o meu andar, e de longe conhece todos os meus caminhos. Deixa eu te dizer uma coisa, ei, Deus te conhece, conhece as tuas limitações, conhece as tuas fraquezas, Deus conhece os teus acertos, os teus erros, Deus lhe conhece. Deus te conhece. Não existe nada oculto para Deus. Enquanto a ciência está procurando a cura para essa Covid-19, Deus já conhece a solução, Deus já conhece o remédio, Deus já conhece a vacina. Deixa eu te dizer uma coisa, o teu Deus, Ele não é pego de surpresa não. Então descansa, descansa o teu coração, porque Deus vai lhe surpreender. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, se prepare, você não vai ser confundida não, você não vai ser confundido não, Deus lhe conhece. Escute, Daniel capítulo 2, versículo 21 e 22, Ele muda o tempo e as horas, remove reis e estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos, conhece o profundo e o que está em oculto, conhece o que está em trevas, porque com Ele mora a luz. Ei, se prepare, olhe para seu irmão e diga assim: vai ter mudança, vai ter mudança, vai ter mudança, vai ter mudança, vai ser mudança na tua vida, mudança na tua casa, mudança no teu trabalho. Ei, vai mudar, vai mudar, vai mudar. Se prepare. Deus está dizendo: diga à minha igreja que eu conheço cada um que se encontra aqui. Escute,
Apocalipse capítulo 3, versículo 14 em diante, está escrito assim: então Jesus dizendo para João: escreve isto e diz ao meu anjo de Laodiceia. Deus dizendo: conheço as tuas obras, e sei que nem és frio e nem és quente. Quem dera fosse frio, quem dera fosse quente. Deus te conhece. Olhe para seu irmão, diga assim: descanse. Diga assim: descanse, descanse. Deus lhe conhece. Deus te conhece. Essa é a visão de Deus em relação ao homem. Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: Deus jamais vai deixar de te dar vitória. Aquele que clama, aquele que busca, aquele que anda em sua presença, Deus, ele não é injusto. Em segundo lugar, diga assim: Deus não está preocupado com o momento da tua vida. Como assim, pastor? Deus não está preocupado se o momento é luta. Deus não está preocupado se o momento a porta está fechada. Deus não está preocupado se o momento está difícil. O que importa a Deus, diga assim: o que importa a Deus é a verdadeira intenção do meu e do seu coração. Quem disse que ele estava preocupado com aquela onda invadindo aquele barco? Quem disse a você? Aonde ele estava, a igreja, naquele momento? Marcos capítulo 4, versículo 35. Aonde é que Jesus estava? Aonde? Aonde? E aí em cima de um travesseiro. Estava nem aí, pastor. Estava só tranquilo, descansando. E o pessoal preocupado. É uma inquietação, é uma preocupação com a tua vida. Ei, não se preocupe não. Mateus capítulo 6, versículo 25. Não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos pelas vossas vidas, no que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, no que haveis de vestir. Não é a vida muito mais importante do que o alimento, e não é o corpo muito mais importante do que o vestuário. Olhai para as aves dos céus, elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar uma hora à trajetória da sua vida? E porque andais ansioso com o que vais vestir, considerai como crescem o lírio do campo, eles não fiam e nem trabalham. Eu contudo vos afirmo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu que nenhuma delas. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada ao forno, imagina vós, homens de pequena fé. Por isso vos digo, não vos inquieteis dizendo: com o que comeremos, com o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque o Pai Celestial sabe que necessitai de todas as elas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olhe para seu irmão, diga assim: ei, ei, descanse. Diga assim: ei, ei, diga assim: descansa o coração, descansa o coração, descansa o coração. Deus te conhece. Ei, descanse o coração. Se preocupe não. Você é escolhido de Deus. Deus está cuidando de você. Deixa eu te dizer uma coisa. Mesmo antes desse auxílio emergencial,
Deus tem cuidado de você, viu? Deus tem cuidado de você. Tem tanta gente preocupada dizendo: e agora? Os meus 300 vai acabar. É a última parcela. E daí? E daí? E daí? É a última parcela pelo governo. Mas o governo está nas mãos de Deus. Não se preocupe não. Não se preocupe não. Não se preocupe. Oh, recamandou, randa chandre menívia. Não se preocupes. Pastor, e agora, pastor? É minha última parcela. E o que é que vai acontecer, pastor? É a última parcela de R$300. Para outros, 600. Mas é a última parcela. E agora, pastor? Se preocupa não. Escute, quem conhece a história de Elias aqui, faz assim para mim, 1 Reis, capítulo 17. O que Deus tinha dito ao profeta, ora Elias, o tisbita, um dos moradores de Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus dos exércitos, cujo perante a face eu estou, que nem orvalho e nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a palavra que sair da minha boca. O que é que Deus faz? Deus diz ao profeta: agora vai, esconde-te, retira-te daqui, vai para o oriente, para o leste do Jordão, lá para o ribeiro de Querite, porque lá eu irei lhe sustentar, irás beber daquela água, e eu ordenei aos meus corvos que ali te sustente. Ele vai trazer pão e carne ao amanhecer e ao entardecer, e tu irás se alimentar daquela água. E Elias foi. Mas de repente, diga assim, mas de repente parou de chover. Diga assim, o ribeiro secou, o corvo não veio mais. Mas quando o ribeiro seca, diga assim para seu irmão, quando o ribeiro seca, quando o corvo deixa de trazer o alimento, aí vem a palavra de Deus. Eita, que eu gosto muito, porque quando tudo se acaba, se prepare, porque vem a palavra de Deus. A palavra de Deus disse ao profeta. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: ei, levanta-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali, porque eu ordenei a uma mulher viúva que ali te sustente. Entenda uma coisa, uma porta se fecha aqui, mas 10 portas abre lá do outro lado. Se prepare, o auxílio vai acabar, mas as portas vão se abrir, vão se abrir, vão se abrir, vão se abrir, vão se abrir. Ei, se prepare, pegue essa palavra. Você que está me ouvindo em casa, pegue essa palavra. A porta vai se fechar aqui, é verdade, mas se prepare, porque muitas portas vão se abrir. Escute, Deus não está preocupado com o momento. O momento para aqueles discípulos, eles pensavam: vamos morrer. Grande é a tua caminhada, remandore calash, rebe a cheia, randa canta, randa chandre menívia. Pensasses tu que tu iria ficar isolada com essa depressão, com essa crise? Achavas tu, mulher, que tu iria ficar e tu iria terminar nesse estado? Mas para que tu saibas que eu sou o Senhor, o teu Deus, hoje eu te dou vida. Eu estou tocando em tu, eu estou tocando na tua alma, eu estou te dando um abraço, estou sarando as tuas feridas, estou sarando o teu emocional, diz o Senhor. Oh, aleluias. Escute. Em terceiro lugar, estamos terminando. A visão de Deus em relação ao homem. Diga assim: os olhos de Deus são perfeitos. Você acha que Deus é injusto, é? Pastor, Deus conhece a tua história.
Deus sabe, desde o começo, o Senhor e a sua esposa, desde quando vocês passavam por apertos, vocês sabem disso. Deus conhece a história de vocês. Vocês sabem por quê? Vocês estão entrando no muito. Ainda não está no muito não, mas vai entrar no muito. Sabe por quê? Porque vocês foram fiéis no pouco. No muito lhe colocarei. Pastor Rogério, se prepare, viu? Ainda é o começo daquilo que Deus vai realizar na tua vida e no teu ministério. Se prepare, queridos. Deus, Ele vê com perfeição. Provérbios 15:3. Pois os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os maus, contemplando os bons. Ei, Deus te conhece, conhece o teu endereço, conhece a tua casa. Deixa eu te dizer uma coisa: conhece as tuas necessidades. Deus lhe conhece. Para a gente finalizar, diga assim: os olhos, a visão de Deus em relação ao homem. Diga assim: a visão de Deus é uma visão de misericórdia. Como assim, pastor? Quem conhece o livro de Lamentações faz assim para mim. Quem não conhece tem a oportunidade de lê-lo. São apenas 5 capítulos, 154 versículos. Escute: Lamentações do 3, do 21 ao 29. Jeremias diz: entretanto disto me recordo, e portanto tenho esperança. É que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para aquele que nele espera, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assentem-se solitário, fique em silêncio, porque Deus o pôs sobre ele. Esconde o teu rosto no pó, porque talvez ainda haja esperança. Deixa eu traduzir isso para você. Escute. O livro de Lamentações foi um livro escrito pelo profeta Jeremias. Escute, este livro ele trata-se da devastação sofrida por Jerusalém no ano 586 antes de Cristo por Nabucodonosor. O tema principal deste livro é a tristeza presente e a alegria, a esperança futura. O primeiro capítulo deste livro descreve a devastação de Jerusalém e o clamor de um profeta com a alma angustiada. Escute, o segundo capítulo deste livro descreve o motivo, a causa e a circunstância para essa devastação como resultado da ira de Deus contra um povo desobediente e obstinado. O capítulo 3, a qual acabamos de ler, Jeremias vai fazer uma exortação. Diga assim: Jeremias vai fazer uma exortação. A palavra exortação significa que ele vai encorajar ao povo. Como assim, pastor? Ele vai trazer a memória do povo, que apesar da desobediência, que apesar da idolatria, esse Deus é um Deus de misericórdias. Quando ele diz, entretanto, disto me recordo, algo que aconteceu no passado. Diga assim: algo que aconteceu na vida do profeta
lá no passado, diga assim, há 17 anos atrás, no ano 605 antes de Cristo. Escute, se o profeta vai trazer a memória do povo, é algo que ele passou, presenciou e vivenciou. Sim ou não? Sim. E o que é que ele se lembra, pastor? Escute, palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Levantei e desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, mas o vaso que ele fazia de barro quebrou-se em suas mãos, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhes pareceu. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, dizendo: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Assim como o barro na mão do oleiro, assim sois vós em minhas mãos, ó casa de Israel. Deixa eu te dizer uma coisa, o profeta, ele está se lembrando, quando Deus o levou à casa do oleiro. Quem já teve a oportunidade de ir na olaria, faz assim para mim. Ninguém? Uma pessoa já viu, duas pessoas. Quem quiser ver, Tracunhaé, tem uma igreja de um amigo meu, pastor Marcos Roque, da Madureira, a qual a gente ministra muito lá. E todas as vezes, pastor, que eu vou lá, eu vou na casa do oleiro. O que é que eu vejo? São duas rodas, a qual o oleiro trabalha. Uma roda maior embaixo, a roda menor em cima. Todas as vezes que ele gira a roda maior, a roda menor ela gira também. Ele joga a matéria-prima ali em cima e começa a dar forma àquele vaso. É interessante que quando o profeta ele presencia isso, ele vê isso, ele vê que o vaso que ele fazia quebrou-se em suas mãos. O que Deus estava dizendo ao profeta: o povo é meu, eu amasso, eu reamasso, faço do jeito que eu quero. Escute, então o profeta vai trazer isso na mente do povo. A visão de Deus é uma visão de misericórdia. Ainda que você errou, ainda que você falhou, você sabe por que você ainda está aqui. Olhe para seu irmão e diga assim: você sabe por que ainda você está aqui. Muitos morreram, viu? Muitos partiram. Sabe por que você ainda está aqui? É a misericórdia dele, é a misericórdia dele. Então descanse, descanse, enquanto muitos te julgam, enquanto muitos te julgam. Teve uma certa vez, pastor, estou encerrando, isso tem quase 20 anos, eu estava, escute, nos Correios, na Avenida Guararapes, conhece uma casa de Baraná, atrás dos Correios, que é muito conhecida, que é chamado Chalimão. Pronto, eu estava ali, de repente eu vi um grupo dizendo assim, falando a seu respeito, quase há 20 anos atrás, e disseram assim: a gente tem que parar esse Rogério, ele não pode prosperar não, ele está prosperando, ele está crescendo, há quase 20 anos atrás. E eu ouvindo isso, eu digo: meu Deus. E o pessoal, eu não conhecia eles, um grupo tramando e dizendo: ele não pode crescer, ele está crescendo, a gente tem que parar ele. Entenda uma coisa, ninguém para aquilo a qual Deus abençoou. Não tem como. Olhe para seu irmão e diga assim: deixa falarem de ti, deixa te criticarem, deixa te venderem, mas existe a misericórdia do Senhor. Ei, escuta, os olhos do Senhor estão te olhando, e Ele está dizendo: ei, pode falar mal dela, pode destratar ela, pode vender ele, mas tem a minha misericórdia. A minha misericórdia está na vida dele, está na tua parentela, está no teu emprego. É a misericórdia do Senhor. Então descanse nessa noite, descanse, porque os olhos do Senhor é diferente sobre aquele a quem Ele ama.
Que o Espírito Santo aplique essa palavra em nossos corações. Pastor Rogério.